Shalom, meus amigos, uma boa noite a todos vocês. Sigamos com o estudo da porção semanal da Torá para Vaikra. Eu quero ter a oportunidade de continuar compartilhando com vocês a imensa sabedoria contida nessa paraxá. E para esse fim eu quero começar citando o primeiro passuco da paraxá, como eu fiz ontem. E chamou a Moshe, Vaikra al Moshe, e falou-lhe o eterno da tenda da reunião. Kadosh Baruch Hu estava falando com Moshe e também com Aron, que era o sumo sacerdote, diretamente do Kodesh HaKodashim, a partir da arca. Era de lá que saía a voz que chegava até Moshe. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando algum de vós oferecer sacrifício ao Eterno, vejam que aqui nós estamos nos comunicando naturalmente em português, mas quando nós vamos à Torá e fazemos a leitura no hebraico, nós vamos ver que a palavra que a Torá utiliza para mencionar o nosso povo não seria aquela que mais comumente nós utilizamos no hebraico, que é ish, para falar homem, ish homem, ish a mulher. A Torá escolhe a palavra Adão, e nós sabemos que Adão é o primeiro homem. O que nós devemos entender dessa escolha de Hashem, para mencionar o nosso povo utilizando a palavra Adão? Ora, é evidente que Hashem está dizendo que toda vez que um membro do nosso povo vai ao Mishkan, ou vai ao Beit HaMikdash, oferecer um sacrifício, ele deve parecer Adão Rishon, ele deve se parecer com o primeiro homem. E o que isso significa exatamente? Vejam, Deus criou o mundo para Adão Rishon, criou o mundo para a humanidade. Adão Rishon trazia nele as almas de todos os seres humanos, do qual ele seria o seu ascendente natural. E ele possuía tudo que existia no mundo. Portanto, qualquer oferta que ele fizesse ao Criador, qualquer oferenda, qualquer sacrifício que ele fizesse, não havia sobre isso qualquer suspeita de que fosse produto do roubo. Por quê? Porque tudo que existia pertencia a ele. Não havia competição pelos recursos. O que a Torá está nos ensinando aqui, os nossos sábios, é que no Corban não pode haver vestígio de roubo. Ou seja, a Torá rejeita, ela não tolera a ideia de que os fins justificam os meios. Talvez você esteja um pouco confuso, porque certamente você já ouviu essa expressão diversas vezes e ainda não está conseguindo conectar a ideia aqui. A ideia é muito simples, meus amigos. Você não pode comprar um corban. Esse é um exemplo. Você podia levar ao Mishkan, ao Beit HaMikdash, um carneiro, um bezerro, uma pomba, farinha. Você podia fazer essa oferenda de muitas formas, mas em nenhum caso você poderia adquirir esse corban por meio de dinheiro que não fosse kasher. E você vai perguntar, mas o que é dinheiro não kasher? É aquele que naturalmente você não pode utilizar para cumprir as mitzvot da Torá. Eu tenho dito há anos nas redes sociais que não se pode utilizar a coroa da Torá para ganhar dinheiro. A Torá tem muitas coroas, mas a mais importante delas é a que nos oferece a possibilidade de alcançar o seu entendimento através do estudo dela. Eu não posso utilizar a Torá para fazer negócio nas redes sociais, não posso utilizar a Torá para fazer recursos, ou seja, eu não posso oferecer a vocês conhecimento e trocar por dinheiro, e com esse dinheiro comprar o vinho, que eu vou fazer o Kiddush de Shabbat na minha casa, ou comprar velas, que eu vou acender para receber a noiva o Shabbat. Eu não posso usar dinheiro não kasher para cumprimento de mitzvot. Se é assim em relação à utilização da coroa da Torá, evidentemente é em práticas manifestamente legais. Eu não posso ser um traficante de drogas e cumprir mitzvot da Torá com dinheiro que eu arrecado através dessa prática ilícita. E a mesma coisa os meus negócios. Eu não posso ser um comerciante desonesto e achar que eu vou cumprir uma mitzvah, pode ser do Corban, nós estamos falando aqui dos Korbanot, mas qualquer mitzvot, utilizando dinheiro não kasher, ou seja, o princípio de que nesse caso o Corban é absolutamente defeituoso, a mitzvah é inválida, eu não posso praticar uma boa ação por meio de uma má ação. A Torá nos fala, mitzvah rabá be'averá. Eu não posso cometer uma verá, eu não posso cometer uma transgressão e como fruto dessa transgressão me capitalizar, reunir recursos para poder cumprir as mitzvot da Torá. Eu não posso dar de tzedakah aos pobres com dinheiro que eu adquiri ilegalmente ou imoral, de uma forma imoral, cometendo uma transgressão qualquer da Torá. A pessoa que cometeu a transgressão fica sem o mérito de ter cumprido a mitzvah. Isso compromete, anula
méritos daquelas mitzvot que essa pessoa cumpriu. Para a gente poder entender isso melhor, eu quero contar uma pequena história, né, para nós podermos entender esse princípio. Uma noiva, uma jovem noiva, procurou o rabino de abençoada memória, né, Yaakov Kamenetsky, e disse para ele que tinha um dilema. Quando ela era bem pequena, ela atravessou a rua e acabou sendo atropelada por um carro. E desse atropelamento, isso gerou um processo, e ela foi orientada pelos pais dela e também pelos seus advogados a mentir no tribunal. Na verdade, ela havia atravessado no lugar errado, ela cometeu um erro e o motorista acabou atropelando ela. O resultado desse processo é que ela ganhou uma grande compensação e os recursos ficaram depositados numa conta. Agora que ela ia se casar, ela podia finalmente sacar esses recursos, porque os recursos seriam finalmente liberados. E ela procura o rabino para consultar o rabino sobre o que fazer, embora ela já tivesse deixado claro que ela entendia que esses recursos ela não deveria utilizar, começar a sua vida de casada, começar o seu casamento utilizando recursos que foram adquiridos dessa forma imoral. E o rabino, naturalmente, concorda plenamente com ela. O Rav concordou que não era apropriado ficar com aquele dinheiro, porque ele foi adquirido através de uma mentira processual. E o dinheiro, por uma série de razões técnicas, não podia ser devolvido, porque o certo seria devolver, então, esses recursos. A jovem sugeriu ao rabino, então, que esse dinheiro fosse utilizado para a prática de tzedakah. E o rabino disse a ela que não, em hipótese alguma, justamente porque os fins não justificam os meios. No futuro, ela poderia imaginar que, afinal de contas, o fato dela ter mentido no tribunal gerou uma compensação e esse dinheiro, no final, foi dado de tzedakah para os pobres, por exemplo. A Torá rejeita isso por quê? Porque os fins não justificam os meios. Você não pode praticar uma boa ação por meio de uma má ação. Mitzvot que resultam de transgressões, nós devemos nos afastar completamente, mesmo em pensamento. Os fins não justificam os meios e às vezes os fins podem até mesmo invalidar os meios, meus amigos. E essa é uma lição especialmente relevante para aquelas pessoas que são comerciantes, são negociantes, são empresários, ou para aqueles que exercem uma atividade associada à filantropia. Quem está no mundo dos negócios, né, atravessa o tempo todo grandes armadilhas. Vamos tentar torcer um pouco aqui a lei para fazer negócios questionáveis, porque afinal de contas eu vou arrecadar esse dinheiro e com esse dinheiro eu vou poder fazer mais tzedakah. É o Yetzará, fazendo uma armadilha para você, meu amigo, fazendo uma armadilha para que você cometa uma transgressão, mas você se sinta bem, né? Porque afinal de contas o dinheiro que você vai ganhar, você vai utilizar para sustentar uma yeshiva. Não faça isso. Você não pode utilizar esses recursos, mesmo que seja para ajudar jovens a dar continuidade ao estudo de Torá. Nós devemos nos sentir como Adão. Por quê? Porque ele não tinha nenhum tipo de competição, né? O que isso significa para os dias de hoje? Porque se é verdade que ele não tinha competidor, porque ele era o governante absoluto do planeta, nós não vivemos essa situação, porque nós vivemos num planeta com 7 bilhões de pessoas. Entender que nós não devemos competir significa reconhecer como Yaakov Avinu que nós temos tudo. Yaakov Avinu não tinha tudo, ele não possuía tudo, mas ele disse, está registrado lá na Torá, eu tenho tudo. E olha que ele disputava ferozmente com seu irmão pela primogenitura, ele disputava com o irmão pelo controle da liderança da nossa tribo, da tribo de Israel, e mesmo assim ele conseguiu refinar a sua personalidade de modo a, mesmo lutando com seu irmão, reconhecer a Kadosh Baruch Hu que ele tinha tudo. E a mesma coisa nós devemos dizer, eu tenho tudo. Sabe por quê? Porque quando chega em Sukkot, eu compro um etrog. Esse etrog, né, assim como eu monto uma sukkah, né, para cumprir as mitzvot relativas à celebração de sukkah, sempre vai ter uma sukkah mais bonita que a minha, sempre vai ter um etrog mais bonito do que o meu. Olha, eu não tenho castiçais de prata para acender as minhas velas de Shabbat, eu faço isso de uma maneira bem mais modesta, mas eu tenho tudo. Por quê?
porque aquilo que eu tenho foi aquilo que Hashem me deu, tudo que ele me deu foi aquilo que eu necessitava. Então eu reconheço que tenho tudo, assim como nosso patriarca Jacob Avinu reconheceu que tinha tudo. Se nós também fomos capazes de fazer isso, né? Tudo que nós fazemos vai ter uma beleza extraordinária aos olhos do Eterno, aos olhos do Criador. Não importa se você cumpre uma mitzvah de uma maneira mais modesta ou se você embeleza mais. É claro que eu gostaria de acender as minhas velas Shabbat num lindo castiçal de prata com azeite, que fosse um azeite muito especial, apenas a primeira gota de cada oliva retirada da copa das oliveiras de Israel, como acontecia no Beit HaMikdash, mas eu não posso fazer isso, não importa, eu acendo as minhas velas de Shabbat, né, com os recursos que eu tenho, com o óleo que me é possível, e Hashem recebe com a mesma alegria. Devemos nos esforçar para superarmos esse sentimento natural que todos nós temos, né, de competição e também de inveja, uma inveja positiva, né, quando se trata do cumprimento de mitzvot, né, você sempre quer cumprir de uma maneira melhor, mas nunca sob pena de cometer uma haverá. Você não pode justificar melhorar o seu serviço ao Eterno através de práticas manifestamente legais, meus amigos. A ideia é essa. Uma boa noite a vocês.